treinos, mais mental, porque os jogadores falaram bastante sobre isso na saída de campo e também sobre a postura da equipe nos dois tempos. A gente viu o Botafogo começando com um bloco bem alto, pressionando o time ali do Londrina. No segundo tempo, uma proposta um pouco diferente para aproveitar alguns espaços ali que seriam deixados pelo time que estava perdendo. Eu queria que você falasse sobre essas coisas, a postura da equipe durante o jogo, mas também o trabalho que você fez nos bastidores. Boa noite, Elisa. Boa noite a todos. Uma semana que a gente retorna praticamente a um clube que a gente tem uma história, né? Com o jogo de hoje, se eu não me engano, são 106 jogos. Então, é uma questão que facilita a nossa integração rápida. Recebi um convite do Felipe Albuquerque, nessa possibilidade de estar retornando. A gente teve uma possibilidade anterior até de estar juntos, infelizmente não ocorreu. E chegando essa nova oportunidade, deu certo. E passei para eles um pouco do que é o clube, como funciona o ambiente, os bastidores, de trazer tudo para a gente, né, num lado positivo, torcida, imprensa, mas precisaria de uma postura boa no jogo e ganhar o primeiro jogo. Eu enfrentei essa mesma equipe na terceira rodada e eu vi uma equipe qualificada. Me preocupou, minha palestra, quando eu estava à frente do ABC, foi de um jogo de extrema dificuldade com os mesmos jogadores praticamente. E o que aconteceu? Eu vi essa equipe enfrentar Português de São Paulo e trazer a vaga da Copa do Brasil, né? Eu vi ela fazer jogos contra o Flamengo, duelar forte. E o que houve, né? De estar numa situação na zona do rebaixamento. Então, fiz umas conexões individuais, coletiva, o grupo já me entendia e falei, a responsabilidade, ela existe. Mas eu quero que vocês vão para esse campo ou no domingo e joguem leve. Joga tranquilo, a gente veio para dar esse amparo para vocês. O Zé Carlos já tinha pego uma semana, né, nessa transição, a chegada do Felipe Albuquerque, a vinda do Felipe Félix, que deu uma palavra muito positiva, né, que é hoje o dono dos 90% da SAF, e nós passamos confiança para o grupo, e o grupo respondeu com a vitória. Então isso me deixou bastante contente. Sobre a questão tática, Elisa, iniciamos forte, conseguimos o êxito do gol, era um plano que a gente tinha dos 15 primeiros minutos. Aí a gente, já no primeiro tempo, diminuiu um pouco a linha, o adversário ganhou um pouco de corpo, aí tivemos a retomada de novo, ainda no primeiro tempo, e conseguimos o êxito do segundo gol. Voltamos no intervalo, pontuei algumas situações que é um resultado perigoso, o 2-1 dá vida para o adversário, e o 3-0 mata o adversário. Não toma o 1 e busca fazer o terceiro. Só que o adversário fez duas mexidas que elevou a força ofensiva, a gente ficou acuado um pouco na baixa, e a partir do momento que eu comecei também as trocas, a gente voltou a ter corpo no jogo. E na sequência, a gente perdeu o Thales. Aí a gente tem que abrir um pouco da questão de jogar e abdicar do jogo e dar prioridade na questão da linha baixa, fechar, né, os corredores ali, uma linha de 5 com 3 e mais o Canela na frente. E mesmo assim nós tivemos os contra-ataques perigosos. Acho que o principal ali foi um lance do Evandro, que ele saiu para até o 3-0, a gente teve também risco de tomar o 2-1, e depois um lance que eu achei que foi pênalti do Camilo de peito pro Canela, ele bateu, que era um lance mesmo com a gente 1 a menos, a gente estava potencializando fazer o terceiro gol. Então foi mais ou menos isso, o time teve uma boa postura, foram 16 finalizações, não teve tanta posse de bola, mas foi efetivo, quando teve um número maior de finalizações, 7 escanteios, né, as duas equipes. Londrina acho que teve 60% de posse, a gente 40%, mas a gente soube ali, principalmente nos momentos de dificuldade, sofrer, né? E ainda assim, com 1 a menos, a chance até de fazer o terceiro gol. Então isso me deixou contente, curti esse momento
da vitória. Fazia, né, tempo que não conseguia comemorar uma vitória no vestiário. Que essa vitória possa, né, trazer uma confiança ainda maior para os atletas e dar sequência no trabalho. Oba, bem, Vitor. No ano passado, nas primeiras 8 rodadas, você conseguiu com o Botafogo fazer 22 pontos, 8 vitórias e um empate. 7 vitórias e um empate, né, João? E aí, é exatamente o restante de rodadas que você tem contando por hoje também, né? Até o fim dessa primeira fase da Série C. Até que ponto dá para virar a chave internamente com esse elenco e parar de pensar no rebaixamento que hoje é discutido, né, internamente, né, nos discursos do clube, para de fato pensar ainda, sonhar com o acesso, se for possível ainda ser com o acesso? São situações distintas, né, Vitor? Acho que vocês participaram das minhas coletivas no planejamento para o ano, né? A gente fez metas longas, né? Que era a cada 12,7, eram 4 ciclos de 12 pontos, atingindo a meta a gente fazia 28, praticamente garantia a classificação. Caso não, restariam 9 pontos para a gente ver o que era necessário. E nós conseguimos, né, atingir as metas. Tanto é a pontuação de 41. Agora, eu acho que o passo tem que ser jogo a jogo. Essa pontuação, se eu fizer a performance que eu fiz, 22 com 10, 32, talvez cele. Mas é arriscado fazer uma comparação e achar que vai acontecer como aconteceu anteriormente. Eu acho que é jogo a jogo, fizemos 3, saímos da zona. Vamos buscar um jogo difícil fora contra o Ituano, fazer um bom jogo. A gente saía para fazer um bom jogo, se não ganhar, não perder. Não era isso? E a gente conseguiu trazer vitórias importantes do Floresta, do Volta Redonda, do Sampaio, sequenciais, né? Quem sabe, né? Nesse pensamento, jogo a jogo, trabalhando bem a semana, escutando o departamento de análise da avaliação do Ituano, né? A gente consiga fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Daí a gente pensa a sequência. A partir do momento que a gente sair dessa situação de risco, a gente vai vislumbrar o que a gente tem para a competição. Porra, vamos aumentar que dá. Mas acho que o primeiro momento é buscar manter, né? O primeiro passo. Mas não deixar de sonhar. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Sérgio. Quando terminou o jogo, você fez questão de entrar em campo e puxar todo o elenco, todos os jogadores, para tentar a torcida que estava muito derrotada com a equipe nos últimos jogos. Você falasse a respeito disso. Eu faço isso sempre, né? Eu acho assim que os torcedores merecem, né? Eles vêm nos apoiar. Uma situação que estava numa zona de rebaixamento, teve um bom público aqui. Eu até estranhei o sol lá, estou acostumado a ver os dois lados, né? O sol vazio, mas é uma estratégia talvez para o jogo. Mas eu acredito que a atitude da equipe no campo, a vitória, essa aproximação novamente dos jogadores com os torcedores, a gente ir saudá-los, agradecer pelo apoio, possa potencializar para o próximo jogo em casa um número maior de torcedores, né? Eles continuar nos apoiando, é uma luta, não é só nossa, como comissão, atleta, diretoria, imprensa. Eu acho que a torcida também vem nesse momento nos ajudando, como hoje, né? De abraçar a situação, nos apoiar e aí a gente agradecer, né? E que a gente possa elevar esse número de torcedores, que esse momento aí ele se repita nos próximos jogos, que talvez a gente tenha que abrir o sol para, né, comportar mais público, que é isso que vai nos ajudar nessa sequência da competição. Boa. Você falou sobre a importância dessa vitória em toda a situação que foi enfrentada.
falasse qual o impacto que essa causa está sendo isso na competição e também a importância do retorno. A vitória já era importante, independente da minha chegada. Que nem se fosse a sequência do Zé Carlos. Era um jogo que precisava do resultado. Jogaram para ganhar do São Bernardo. Infelizmente não veio, mas já houve uma mudança do estado anímico. A equipe correu, eu assisti o jogo contra o São Bernardo. Felipe assumiu na sexta-feira, no sábado posicionou a importância, o Zé deu continuidade, fez um bom jogo e nós chegamos com a energia. Então, eu enfatizei muito isso, ganhar o jogo. Quando eu vim em 2020, a situação era parecida com menos jogos, só que era grupo diferente, né? Não era pontos corridos, era o grupo de 10 ainda. Imperatriz, não tinha ganho de ninguém. Rapaziada, independente, não vamos achar que é pedra pequena, que é nessa que a gente tropeça. Vamos olhar eles como pedra grande. Aí a gente consegue desviar, a gente se atenta. E a gente fez o 7-1, acho que foi o maior resultado do Belo em um campeonato nacional. E dali seguimos com uma confiança muito, muito forte para um jogo fora difícil do Vila Nova. Então é isso que eu pedi para eles, né? Vamos ganhar o jogo. O mais importante, independente o nível de jogo, se foi ganhar jogando bem ou ganhar competindo, o mais importante é a vitória. E isso ocorreu e agora nos dá uma semana, entre aspas, um pouco mais tranquila, porque você potencializar algo com a vitória é diferente do que de uma adversidade, melhorar o que tem que melhorar para fazer mais um grande jogo, né, no sábado contra o Ituano. Sobre a volta do Ranieri, não só ele, né? Acho que tinha um grupo afastado, onde eles não entendiam o porquê desse afastamento, treinando em um horário, parecia uma retaliação, parecia colégio interno, uma punição, 7h30 da manhã, 5h30 da tarde, e o grupo se machucou. Quando você convive coletivamente, você sente a dor do seu companheiro. O que aconteceu? Ninguém entendeu de capitão, foi para o treino do separado e ainda no horário contrário ao grupo. Então, os caras sentem dor, cara. Você entendeu? E aí, na estratégia do Albuquerque de reintegrá-los e a minha chegada, eu falei, eu não vou fazer justiça, porque estava ali, agora volta. Não, eu vou ver a semana. Conversei com o Renier. O que você acha, Renier? Pô, professor, eu vou ver. Fiquei 25 dias só treinando corrida, estou sem um pouco do time do jogo, mas estou para ajudar. O que o professor acha? Eu falei, eu quero ver. Eu vi o jogo com o Andres, eu vi que eu fiz umas mexidas em relação a Andres e Felipe Borges, né, com o Evandro e com o Renier, retornei o Evandro. E pensando assim, num feedback dele. E quando ele fez o treino da quinta-feira, ele disse que ele suportaria e estava disposto a colaborar, ajudar. É um jogador que foi meu titular o ano passado, praticamente todos os jogos, era meu capitão o ano passado, e eu pensei assim, estou voltando, eu tenho uma linha de 4 praticamente que trabalhou comigo, Eric, Renier, Lomar e Evandro. Eu tenho Thales e Gama. Eu consigo inserir minhas ideias junto ali dentro de um contexto mais rápido. E eles entenderam, o grupo também entendeu, tanto que o Felipe respeitou a decisão, o Andres respeitou, o Renier machucou, o Andres entrou num momento de dificuldade no jogo e deu a resposta. E eu expliquei para eles, a minha decisão vai ser perante a semana, independente se jogou comigo ou não. Eu quero escalar a melhor equipe para a gente ganhar o jogo. Daí eles conseguiram entender isso e deram essa resposta com a vitória. Boa noite, Lisa. Boa noite. Do podcast do Paraíba. Tudo bem? A gente viu no intervalo do jogo de hoje, também no final da partida, a torcida cantando para você, né? Olê, olê, olá, pisar, pisar.
Aí você, algo que já você recebia esse carinho, já recebia nas outras passagens. Eu queria que você falasse um pouco sobre o sentimento desse carinho que você, que a gente Botafogo tem com você. A gente sabe que no futebol brasileiro não é tão comum um treinador você admirado pela torcida. E também se isso foi algo que influenciou na sua decisão de voltar para o Botafogo. É sempre bom, né? Mas, assim, eu sempre falei isso. O amor e o ódio aqui, ele anda lado a lado, né? Eu gosto muito daqui, todo mundo gosta de elogios, só que é uma torcida que cobra muito. E eu sabia, nesse momento, é assim, entre aspas, assim, você tem uma performance boa, infelizmente os objetivos do acesso eu não atingi em 18 e em 24, mas eu trouxe situações boas para o clube, né? O último título, a final da Copa do Nordeste, o vice-campeonato, a manutenção da equipe, né? Na Série C em 2020, número de jogos bons. O time de 2019, o pessoal escala até hoje aquela equipe. E isso marca, e a torcida reconhece. Mas quando não vem também, eles te vaiam. Eu lembro que, para mim, até falei no vestiário, um dos jogos mais difíceis que eu fiz na minha trajetória desses 106 jogos foi contra o Remo aqui. A gente eliminado. Porque eu tive que fazer os caras respeitar a camisa do Botafogo, mesmo eliminado, para tirar o Remo da final e a gente acabar aqui, mesmo vaiado, com dignidade, honrando a camisa. E eu desci aquele dia vaiado. E o futebol te proporciona isso. Depois de quanto tempo? Outubro para julho, em 8 meses eu volto e a torcida me sauda, canta o meu nome, né? Então, é entender isso, é reconhecer, agradecer esses torcedores, que essa energia que está, às vezes, com a minha pessoa, se transfira para os atletas, se transfira para o Felipe Albuquerque que está chegando, para o Felipe Félix, para a SAF, porque eles estão para potencializar o negócio. Você entendeu? Às vezes não vem um ou outro resultado, as pessoas acham que tem a desconfiança. Põe crédito. Porque, como eu falei, né, na minha coletiva, se eu visse que não ia ter credibilidade, eu não voltaria. Né? Mas eu acreditei no convite do Felipe Albuquerque, conheci o Felipe Félix pessoalmente, tem ideias ambiciosas, e a gente está aqui para ajudá-los a esse crescimento, mas a gente precisa muito do apoio da torcida, da cidade, da imprensa, né, que é uma imprensa que sempre me respeitou, eu também. Quando vocês tiveram que me cobrar, sempre foi uma crítica construtiva, eu sempre fui aberto e sincero em todas as minhas coletivas, e que a gente conseguiu trazer essa harmonia em prol do crescimento do Botafogo.